Só, a gente vai agora dar sequência e vamos agora para o nosso segundo tipo de movimento, né? O primeiro foi movimento retilíneo uniforme, caracterizado por ter uma velocidade constante. E agora a gente vai abordar o movimento retilíneo uniformemente variado, também abreviadamente pode ser chamado de MRUV. Né? Retilíneo, de novo, vem de linha reta. Uniformemente variado significa que ele tem uma variação na sua velocidade, só que essa variação na velocidade ela é padronizada, né? Então, assim, a grosso modo, isso quer dizer o seguinte: este movimento ele é caracterizado, tem como característica principal possuir uma aceleração constante. Então, por isso que ele carrega esse nome uniformemente variado. Né? Uniformemente vem de padronização, então, ou seja, essa velocidade ela varia, né? Só que ela varia de maneira padronizada. Então, como nos exemplos anteriores, né? Se eu tenho uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, significa então que minha velocidade, uma vez positiva, ela pode aumentar de 2 em 2, de 2 em 2 unidades, né? Correto? Então, ou seja, se eu tenho um aumento na velocidade, ou seja, uma variação na velocidade, mas uma variação que ocorre de forma padronizada, né? Uniforme. Uniforme entre aspas aqui, né? Correto? Então, esse é o segundo tipo de movimento. E assim como o MRU, o MRUV, ele também tem equações que auxiliam na sua descrição, tá? Então, uma primeira equação é o seguinte: uma vez que eu posso falar para vocês que minha aceleração ela é constante, a gente cai naquela argumentação de que a aceleração média então é igual à minha aceleração instantânea, certo? Lembrando que média se refere ao intervalo e instantâneo se refere a um ponto, né, um instante de tempo, correto? Então eu posso falar o seguinte: minha aceleração média é igual a uma aceleração constante. Isso aí, pela definição de aceleração média, é uma variação da velocidade, ou seja, velocidade final menos velocidade inicial, dividido pelo ΔT, tá? Isso aqui, ó, a gente pode fazer a seguinte simplificação. Esse ΔT, que é o tempo final menos tempo inicial, a gente considera, assim como no caso do MRU, de velocidade constante, que quando o movimento se iniciar, ele vai sempre iniciar no tempo zero, no instante zero. Então, dessa forma, meu T0 é zero. E aí, rearranjando essa equação, rearranjando os termos dessa equação, né, eu vou ter que A vezes T é igual a um V menos V0, né? E por fim, eu vou ter então que V é igual a um V0 mais AT. O que significa cada termo desse? Deixa eu escrever aqui do lado. Então, o V, ele representa, este V aqui, ele representa a velocidade do objeto para um dado instante de tempo, t, né? E o t já indica isso, né? Instante de tempo, correto? O V0 ele vai indicar a velocidade inicial, a velocidade com que ele começa, e o a indica a aceleração dele, tá? Você vai perceber que essa equação ela carrega similaridade com a equação anterior, né? Diferindo apenas que lá era um S igual a um S0 mais V vezes T, né? Então, esta segunda equação aqui, S igual a S0 mais VT, é o que a gente chama de função horária da posição no MRU. Ela vai me dar a posição que o objeto vai estar, dado a informação do tempo. Ou o contrário, né? Dado a localização dele, dada a posição dele, você encontrar o tempo que demora para chegar lá. Esta nova equação que eu acabei de apresentar aqui, ó, que eu estou mostrando aqui para vocês, ela se chama de função horária, também como anterior, só que agora dá velocidade, função horária da velocidade no MRUV. Então, esta equação ela é verdade para este tipo de movimento. E esse tipo de movimento, mais uma vez, repetindo, ele é caracterizado por ter uma aceleração constante, ok? E o que essa função horária da velocidade aqui traz de informação? Ela dá o valor que a velocidade do objeto vai possuir à medida que o tempo passa, certo? Então, por exemplo, né, vamos para um caso aqui. Eu tenho um objeto
né, é um caso que a gente vai estudar ainda em detalhes. Eu lancei aqui um objeto para cima, certo? Aqui uma pedra. Essa pedra, então, ela é lançada aqui com a velocidade inicial. Essa velocidade inicial, vou supor aqui que seja de, por exemplo, 30 metros por segundo. Ela vai subir, né? Vai subir com a sua velocidade diminuindo. Tudo bem? Vai ter, então, uma aceleração. Vou colocar aqui uma aceleração negativa de menos 10 metros por segundo quadrado. Tudo bem? Então, essas duas informações que eu acabei de escrever aqui, ó, né, V0 e A, são os nossos parâmetros. Através dessas duas equações, eu consigo escrever, então, minha função horária da velocidade para esse exemplo aqui, que eu peguei um objeto e lancei ele para cima, certo? Lancei ele com essa velocidade e sei que sobre ele vai estar atuando uma aceleração negativa. Se eu monto essa expressão, eu vou ter a seguinte função: V é igual a 1,30 menos 10t. O que essa expressão traz de informação? Ela fala para mim qual é a velocidade do objeto dado um instante de tempo. Então, por exemplo, no instante t0, no instante t igual a 0, a velocidade dele, né, é 30 menos 10, troco o t por 0. A velocidade dele vale 30 metros por segundo. Óbvio, certo? Que é o tempo inicial, velocidade de lançamento. Então, em t igual a 0, a velocidade vai ser a velocidade inicial, né? 30 metros por segundo. No instante t igual a 1 segundo, qual é a velocidade dele? Então, eu faço lá, v é igual a 30 menos 10, troco o t por 1 segundo. E multiplico aqui, ó. Né? 10 vezes 1 é 10, 30 menos 10 é 20. Então, a velocidade dele vai ser de 20 metros por segundo. Então, eu já sei o quê? Que a minha velocidade está diminuindo. Logo, isso aí é uma desaceleração. E faz todo sentido com vídeos anteriores que a gente falou. O que determina se o movimento é acelerado ou desacelerado? Os sinais, né, de velocidade e aceleração. Se eles têm sinais opostos, isso indica um movimento desacelerado, que é o caso aqui. Né? Velocidade positiva aponta para cima, aceleração negativa aponta para baixo. Como assim sinais trocados, é esperado que o movimento seja desacelerado. Continuando, se eu vou aqui, por exemplo, para um instante de tempo t igual a 3 segundos, né? Se eu faço t igual a 3 segundos, a minha fica aqui, né? V, velocidade final é velocidade inicial, que é 30, menos aceleração, que é 10, vezes 3. Isso vai me dar, então, uma velocidade de 0 metros por segundo. O que significa velocidade zero? Né? Significa que ele parou de subir. Então, quando ele vai chegar aqui, ó, depois de um intervalo de tempo. Depois de um intervalo de tempo de 3 segundos, a velocidade dele aqui em cima vai ser 0. Então, essa seria a minha altura máxima. Tá? E aí ele vai começar a descer. Tá? O que vai acontecer aqui? Ó? Vamos seguir. Vou colocar no instante aqui, por exemplo, de 4 segundos. A velocidade dele, como é que a gente faz a conta? Ó, 30 menos 10, troca o t por 4. Menos 10 vezes 4, menos 40, 30 menos 40, vai dar menos 10 metros por segundo. Ou seja, minha velocidade passa a ser negativa porque agora ele está apontando para baixo, certo? Então, de novo, qual é o papel dessa função horária da velocidade no MRUV? É dar a informação da velocidade do móvel à medida que o tempo passa, tá? Então, este é o papel dele, é essa a importância que ele carrega, beleza? E essas velocidades que eu estou encontrando aí, ó, 30 para o instante zero, né? Vou colocar aqui, ó, 30 para o instante zero, 20 para o instante 1, 0 para o instante 3 e menos 10 para o instante 4, essas velocidades são as velocidades instantâneas, tá? Então aqui a velocidade instantânea não tem o mesmo valor que a velocidade média, tudo bem? Né? Mas em algum momento aí eu devo lançar um vídeo que a gente fazendo um exercício que exibe isso, né, esse comportamento. Então aqui velocidade instantânea, vou colocar aqui, ó, velocidade instantânea, ela é diferente de velocidade média, beleza? Elas não necessariamente carregam o mesmo valor. Possivelmente, a depender do contexto, pode ser que sim, mas como regra isso não é verdade, tá? Então, velocidade instantânea, ela será diferente de velocidade média, né? Para a maioria dos casos, a depender desses valores que dá tudo 1 ou
ambos números iguais, enfim. Mas aquilo que a gente tomou como regra, né, da velocidade instantânea ser igual à velocidade média é válido sempre para o MRU, que é o movimento que a gente estuda lá, movimento retilíneo uniforme, que tem a velocidade constante. Neste caso, não necessariamente isso é verdade, tudo bem? Então, este é o papel desta função aqui, dar a informação da velocidade à medida que o tempo passa. E aí, particularmente aqui, esse instante, né, esse instante aqui ó, de 3 segundos, quando a velocidade que começa positiva fica zero e depois vai ficar negativa, a gente chama esse instante em específico de um instante onde ocorre a inversão de movimento. O que é inversão? Ele subiu, zerou a velocidade, depois volta descendo, certo? Então, esse instante o instante que isso ocorre, a gente chama de, fala que ocorreu a inversão de sentido. Tudo bem que ele começou positivo com negativo. Poderia ser o contrário, ele poderia começar negativo e depois ficar positivo, tudo bem? Então fique atento. Isso acontece justamente neste momento aqui, ó, que a velocidade é nula, ok? Então essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Essa expressão v igual a 30 menos 10t ou, né, de maneira geral, velocidade inicial, velocidade final igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo é a nossa função horária da velocidade no MRUV, beleza? Então ela vai dar a informação de quanto tempo, ou melhor, ela vai dar a informação da velocidade instantânea, ou seja, a velocidade para cada instante de tempo do móvel, né, do móvel que se movimenta em aceleração constante, ok?